بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Companheiros, em primeiro lugar, vamos todos nós louvarmos, agradecermos, enaltecermos Allah subhanahu wa ta'ala pela dádiva, pela oportunidade que concedeu a cada um de nós de mais uma vez podermos visitar a sua casa amada na face da terra com intenção de podermos adorá-lo. Agradecemos a Ele mais uma vez pela dádiva de vida, saúde e o tempo livre. De seguida, mandamos saudações, paz, bênçãos ao nosso querido professor, profeta, mensageiro Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, por ele ter ensinado a cada um de nós a forma mais bela, mais eficaz de tirarmos o maior proveito do tempo livre que Allah subhanahu wa ta'ala concede a cada um de nós. Hoje, inshallah, com a permissão de Allah, vamos conversar em torno de um tema que julgamos necessário, não só necessário, importante também na vida individual e na vida coletiva como muçulmanos. Este tema vai trazer informações que, quando forem colocadas em prática, inshallah, poderemos ter uma vida minimamente estável e que esteja em conformidade com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretende de nós. O tema é sobre o valor do tempo à luz do Islã. Este tema quer de nós percebermos, sabermos como é que nós, na qualidade de muçulmanos, devemos nos comportar, devemos nos posicionar diante do tempo. E este mesmo tema vai recordar a cada um de nós o compromisso do muçulmano para com este bem precioso, que é o tempo. E este tema também vai recordar a cada um de nós sobre as nossas responsabilidades diante do tempo. Para que a gente recorde-se acerca do tempo, é importante
trazermos aqui um conceito, uma definição do que é tempo religiosamente. O que significa tempo à luz do Islã? Quando Allah fala do tempo, refere-se o quê? Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam fala do tempo, refere-se ao quê? Que é para todos nós, inshallah, estarmos alinhados. O Islã, ele define o tempo como a nossa própria vida. O tempo, religiosamente, não é nada mais, nada menos que a nossa própria vida. Para nós compreendermos a importância do tempo à luz do Islã, nos é suficiente percebermos a importância das nossas vidas. Se alguém vier até nós e questionar-nos acerca da importância da nossa própria vida, a resposta que nós formos a dar deverá ser a mesma resposta que quando formos questionados acerca do tempo. A importância que Allah coloca na vida humana é a mesma importância que Allah coloca no tempo. Para nós podermos alcançar o que cada um de nós almeja na vida, ele precisa do tempo. E este tempo, em outras palavras, significa precisamos da vida. É por esta razão que quando nós deixamos de existir, significa que o nosso tempo de permanência aqui no mundo já acabou. Significa que o nosso tempo pré-determinado e destinado por Allah já chegou ao fim. E de tudo aquilo que nós praticamos durante o tempo que nos foi concedido, seremos responsabilizados diante de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ele jura pelo tempo no Coran. E ele diz: Wal asr, innal insana lafi khusr. Allah jura pelo tempo. O juramento de Allah é totalmente diferente do nosso juramento. Allah usa as suas criaturas para jurar. E quando Allah jura em nome das suas criaturas, em outras palavras, Allah quer de nós a compreensão sobre a importância, a necessidade que esta criatura tem. Allah jura pelo tempo para nos fazer entender que este bem precioso é tão crucial, é tão importante e é tão determinante na vida de cada um de nós. E Allah não jura por algo insignificante. Só pelo fato de Allah jurar pelo tempo, percebemos nós que trata-se de um bem tão precioso, em que se nós formos a decifrar, precisaríamos de muito tempo, precisaríamos de muitos dias. Mas até então, estamos a compreender nós que o tempo diante do muçulmano é determinante, é importante, é crucial. E este mesmo tempo, que é a nossa própria vida, não deve ser desperdiçada de maneira nenhuma.
O muçulmano, ele deve entender que o que lhe espera é determinado pelo seu tempo, pela sua vida. E a partir deste entendimento, surge uma outra compreensão, uma outra necessidade, que é de não desperdício de tempo. Não devemos desperdiçar a nossa vida, não devemos desperdiçar o nosso tempo. Por quê? Innal insana lafi khusr. Todo tempo desperdiçado, toda vida desperdiçada será uma consequência para a quem desperdiçou. Será uma responsabilidade para quem desperdiçou. E é daí onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: no dia do julgamento final, Allah subhanahu wa ta'ala não permitirá que o ser humano dê nem sequer um passo sem antes ser responsabilizado pelo desperdício do tempo que ele cometeu aqui na face da terra. Sem que o ser humano seja recompensado pelo bem uso do tempo que lhe foi concedido. O tempo é amanati. A vida é amanati. O que significa amanati? Amanati significa pertença. O que seria pertença? Religiosamente, pertença significa tudo o que nós temos pertence a Allah. Para podermos entender esta frase, esta afirmação que de tudo que nós temos pertence a Allah, é uma questão de cada um de nós, se possível, lembrar-se daquilo que ele trouxe ao mundo e daquilo que ele levará para o além. Irmãos e irmãs, não teremos um outro tempo para além deste que Allah concedeu a nós. Não teremos uma outra oportunidade para além desta que Allah deu a nós. Não teremos uma outra vida para além desta que Allah nos deu. E será deste tempo, desta vida, desta oportunidade, que cada um de nós deverá utilizá-lo naquilo que agrada a Allah. Deverá utilizá-lo praticando aquilo que ele almeja e pretende alcançar no além. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Os muçulmanos devem tirar o maior proveito do seu tempo. Os muçulmanos devem tirar o maior proveito da sua vida, praticando as ações virtuosas, praticando aquilo que agrada o seu Criador, estando distante daquilo que desagrada o seu Criador. A melhor forma de nós tirarmos o maior proveito do tempo, o maior proveito da nossa vida, é adorando Allah. Fazendo as nossas atividades de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O tempo livre é uma dádiva concedida por Allah. O tempo livre é um bem precioso em que dificilmente poderemos
considerá-lo como um bem precioso enquanto não perdermos o tempo livre. Enquanto Allah não nos colocar numa ocupação, dificilmente poderemos valorizar o tempo livre. O muçulmano é especial. O muçulmano é privilegiado. O muçulmano é uma criatura especial e diferente das outras criaturas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alertou-nos, aconselhou-nos, dizendo: ó muçulmanos, prestem atenção, não se deixem enganar pelo tempo livre. O tempo livre é um favor de Allah, é uma dádiva de Allah e é um bem precioso por parte de Allah. O que significa dádiva? O que significa favor? Dádiva ou favor é aquele bem que, quando nos é retirado, sentimos a sua falta. E o tempo livre tem esta característica fundamental. Allah deu a nós um tempo livre suficiente, mas por causa do nosso maior inimigo declarado, que é o Shaitan, ele vai trazendo falsas esperanças na nossa vida. Que, olha, terás mais um tempo livre, terás mais um tempo livre. Deixa de praticar aquela ação porque amanhã terás mais um tempo livre. Deixa de fazer aquilo porque amanhã Allah vai te dar um tempo livre. E a finalidade será o fim do tempo livre. E o arrependimento sincero já vai passar a tomar conta de nós. E Allah subhanahu wa ta'ala não irá se responsabilizar pelo desperdício do tempo que cada servo seu foi cometendo ao longo da sua vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith longo, ele menciona sobre dois favores, duas dádivas, dois bens preciosos em que o ser humano desperdiça por natureza. O ser humano desconhece a sua vantagem. O ser humano desconhece a sua importância. Mas quando perde, ele já passa a reconhecer a sua vantagem, ele já passa a reconhecer a sua importância. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, digam sallallahu alaihi wasallam, Ni'matan, dois favores, duas dádivas que são desperdiçadas pelos seres humanos. Mas quando Allah as retira, o mesmo ser humano que desperdiçou ontem já passa a valorizar e já será tarde demais. Ele diz: a siha, a saúde. Normalmente, o ser humano, nós desperdiçamos a saúde que Allah nos dá. Nós, seres humanos, desvalorizamos a saúde que Allah nos dá. E chega um tempo em que Allah retira o seu bem de nós. Chega um tempo em que Allah retira a sua força de nós. Chega um tempo em que Allah retira a sua dádiva da saúde de nós. E o arrependimento toma conta de nós. E é tarde demais. Dificilmente poderemos recuperar. Dificilmente poderemos trazer de volta aquela dádiva da saúde. Por quê? Allah deu-nos, desperdiçamos. Allah deu-nos, desvalorizamos. E é por esta razão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: o muçulmano continuará a receber a recompensa de uma forma total e completa
enquanto ele estiver, aliás, por mais que ele esteja a praticar as ações não na sua forma original. E ele diz, para o muçulmano que tirou o maior proveito da sua saúde, quando chegar o momento em que não conseguirá adorar Allah devidamente, Allah, pela sua misericórdia, irá lhe conceder a recompensa como se ele estivesse a adorá-lo devidamente. Para quê? O muçulmano que valorizou a saúde, que valorizou a dádiva de Allah, o al-faragh, e o tempo livre. O tempo livre, irmãos e irmãs, é um bem precioso. O tempo livre é uma dádiva por parte de Allah. O tempo livre é uma bênção por parte de Allah. Allah dá a cada um de nós um tempo livre. Mas por causa deste inimigo declarado nosso, em que em algum momento deixamos-nos enganados pela sua tentação, nós desperdiçamos o tempo livre, desvalorizamos o tempo livre e chega a uma altura da nossa vida em que o aperto da vida toma conta de nós ao ponto de ser difícil passarmos as nossas refeições com a família. Vejam só, em algum momento nós pensamos que é por causa das ocupações que nós temos, mas não é por causa das ocupações que nós temos. Allah está a puxar as nossas orelhas. Allah está a chamar-nos a atenção que, olha, presta atenção, valoriza o tempo livre. Para finalizarmos, irmãos e irmãs, o tempo livre, precisamos de tirar o maior proveito seu. Precisamos de valorizar o nosso tempo livre. Precisamos de tirar o maior proveito possível deste bem precioso.